Boa tarde, pessoal. Então, só perguntando de novo aqui, quem que tem pet? Só para ter uma ideia. Que todo mundo tem pet. Quem tem mais de um pet? Show. Antes de entrar na Pets, tinha 2 pets. Hoje eu tenho 7 já. Testando o sistema, testando o Adote, testando uma série de coisas. Bom, então vamos começar. Eu vou falar um pouco hoje sobre como que tecnologia, APIs, digitalização está conectando o ecossistema, conectando os consumidores e criando uma experiência fantástica, não só para pets, mas também para o grupo Pets. Então vou contar um pouco dessa história. Hoje, isso aqui era eu quando eu tinha cabelo, brincadeira. Ela é minha par, a Cláudia. Infelizmente ela teve um imprevisto, não conseguiu comparecer. Vou fazer o meu melhor para poder representar ela, fazer um bom trabalho. A Cláudia é CIO, ela cuida da área de tecnologia da empresa, então ela cuida de sistemas core, links de loja, infraestrutura mais tradicional, sistemas como ERP, sistemas de PDV, de banho e tosa. E aí a gente criou uma estrutura bimodal, em que a Cláudia cuida de um pedaço e eu cuido do outro pedaço, que é de digital da empresa. Sou o Fernando, sou CTO na Pets, quase 5 anos na companhia. Cheguei com uma missão de acelerar a transformação digital, era tudo mato lá. Então, a gente tinha basicamente um e-commerce, 20 profissionais e uma intenção, um desejo muito grande de conectar todo o ecossistema da companhia. E aí, só para dar um contexto, quem que é a Pets? Pets é uma empresa fundada no Brasil pelo Sérgio Zimmermann, em 2002. Começou com uma pet shop na Marginal, como Pet Center Marginal, alguns talvez conheçam. Foi a primeira pet shop no mundo a operar 24 horas. E aí tem histórias até que eram encontros da galera de noite, levava seus dogs lá. Em 2013, ela passou a ser investida, e aí começou uma expansão muito grande. 2015, iniciou uma estratégia de omnicanalidade na empresa. Então, já que a gente está expandindo, tem várias lojas, por que não utilizar essas lojas como hubs de distribuição? E nessa época, a gente foi na contramão do mercado, que falava, tem uma operação de e-commerce separada da operação logística do meio físico. E aí a Pets foi bem teimosa e bora juntar tudo e ver o que dá. 2020, quando eu cheguei, a gente começa uma estratégia de conexão e integração desse ecossistema digital e aí alavancando novas experiências. Então, hoje, a gente pode ser considerado um ecossistema bem completo, o ecossistema mais completo do país, envolvendo produtos exclusivos. Então, ao longo dessa jornada, a gente fez aquisição de algumas empresas, como a Zidog, a Cansei de Ser Gato, voltado para o público de felinos, a Petix, como indústria, que fabrica o tapete higiênico Super Secão, e de outras marcas também. A Cão Cidadão, com serviços de adestramento, e a gente começou a complementar esse ecossistema. A Pets já operava no varejo, operava também em serviços de banho e tosa, veterinário, apoia muito a causa animal, com o programa de adoção, o Adote Pets. E aí a gente começa a ter um ecossistema muito mais amplo e olhando para a jornada do pet desde o dia que você resolve adotar um pet ou comprar um pet. Então a Pets com conteúdo te ajuda a tomar uma decisão de qual raça você vai adquirir, quais são as características dessa raça, ou caso você não queira comprar um pet, você pode adotar conosco, cães e gatos. E aí nisso passa pela estética do banho e tosa, você pode criar pacotes de banho e tosa, passa pelo veterinário, passa pela compra do varejo, seja físico ou digital, com venda por recorrência, por assinatura, e aí também os produtos próprios. Junto com a Zidog, a gente tem um modelo, começou a operar no modelo B2B, então a própria Zidog ela tem franqueados com as lojas, e ela atende outras pet shops com seus produtos. Então foi um desafio também conectar um modelo B2B dentro de uma empresa que essencialmente é B2C. E a Pets, nossa missão é criar interação, valor na interação entre o tutor e os pets. Então, nosso foco é esse. Somos apaixonados por pets. É a nossa vida, é o nosso dia a dia. Até brincam, né? Se você deixar o seu cachorro no porta-mala e sua esposa, quem vai estar feliz ao te ver? Então, com certeza o dog vai estar. E aí, nossa visão, desde 2020, é ser reconhecido como o melhor ecossistema pet do mundo. Então, agregando jornada e experiência.
A Pets, então, como eu mencionei, ela tem hospitais, tem adestramento, ela tem uma fábrica de tapetes higiênicos, que ela é uma fábrica sustentável. A gente utiliza insumos de fraldas de bebês que são descartados pela indústria para fazer os tapetes higiênicos. Então, a gente acaba gerando um reaproveitamento de matéria-prima. A gente começou a focar muito em comida natural com as Dog Kitchen e tem um movimento grande, né, de voltar a dar comida natural para os pets. A gente tem uma rede própria, especialistas em felinos e o maior programa de adoção. Até hoje já foram adotados mais de 10 mil pets. No momento, até final do ano, a gente é uma empresa que faturou de receita bruta 3,8 bi, então é líder no mercado, seguido pela Cobase, depois Petlove. A gente tem uma receita bruta digital passando de 1 bilhão. Quando eu cheguei em 2020, a receita era de 90 milhões ano. Então, dado o tamanho crescimento que foi da companhia, sair de 90 milhões para mais de 1 bi de faturamento digital. E quase 40% da companhia são vendas pelos canais digitais. E aí isso tudo foi muito potencializado pela pandemia. Então, a gente tem a pandemia, as pessoas mais tempo em casa, comprando, dando mais atenção para o pet ou adotando um pet, passando a ter um pet em casa. Teve uma mudança de comportamento também do tutor. Eu lembro quando eu era pequeno, o cachorro em casa ficava no quintal. Meu pai dava comida para o cachorro. E hoje os cachorros, os pets, eles passaram a fazer parte da família, tá dentro de casa, está na nossa cama. E quem não trata o pet como um filho hoje em dia, né? Cara, são fantásticos. E aí o nível de informação aumenta, a gente tem muita informação na internet, cada vez mais conteúdo, e a renda também ela vai acompanhando isso. E aí, como que a tecnologia está suportando o que a Pets é? Então, só relembrando, né? A gente está falando de varejo, não só da própria companhia, mas do grupo todo, envolvendo Zidog, Cansei de Ser Gato e outras empresas da marca. Marcas próprias, agora com produção de coleiras da marca Pets, assim como das demais. Serviços, cada vez expandindo mais o universo de serviços. Aqui nesse slide não está, mas a gente tem adestramento, indústria, com fabricação de tapete higiênico e o próprio e-commerce da Pets totalmente integrado no ecossistema. E é como que a gente fez isso? Não foi só tecnologia sozinho. Então, a gente teve que conectar, principalmente, os dois times de tecnologia que estava cuidando da ponta, do PDV, do ERP da companhia, do processo logístico, dos sistemas que atendem lá o banho e tosa, junto com um ecossistema digital. E sozinho não dava para fazer isso. A primeira coisa que a gente fez foi se aproximar do negócio, entendendo que tecnologia para a gente é meio para criar experiência, criar jornadas, conectar o consumidor. E aí com o time de Design UX para poder construir realmente essa melhor experiência. Como que é a melhor forma de agendar um banho e tosa? Como que a gente vai conectar, então, uma agenda disponível online versus a agenda da loja e também o cliente podendo agendar por telefone? Como conectar, então, a disponibilidade de produto em tempo real de cada loja com o que a gente vai ofertar para o consumidor. Então, esse trabalho foi muito forte entre os dois times de tecnologia mais negócios. Hoje, a gente opera todos os produtos digitais, a gente opera com times, squads e tribos focando na cadeia de valor e aí com o negócio junto com a gente. E aí, depois dessa longa jornada, em digital a gente tem times focados no e-commerce, em serviços, no programa de fidelidade, e o programa de fidelidade foi fantástico. Então, você pode ativar uma oferta no aplicativo, essa oferta ela vale imediatamente no caixa. Você faz uma compra no app, a gente gera um Cash Pets, e esse Cash Pets também é válido na loja física. Então, o tamanho da integração que a gente foi construindo. Operações, então a gente tem um índice de omnichannel altíssimo na companhia. E imagina a loja e o atendente. Ele está lá para separar pedido, fazer o picking, packing, ou para atender o cliente. Então, a gente acabou focando muito na digitalização, criando um aplicativo para a operação de loja, em que notifica quando o cliente chega na loja, quer retirar, quando tem um novo pedido para ser separado. Isso tudo com dados e métricas para a gente tomar a melhor decisão de qual loja a gente vai enviar o pedido do cliente
para a gente conseguir entregar para ele em menos de 1 hora na casa dele. E atendimento ao cliente. Então, a gente fala muito de visão única do cliente no atendimento. Se você ligar para a Pets, você fez uma compra no e-commerce, ligar para a Pets, digitar seu CPF na URA, a gente consegue identificar quem é o cliente, se tem um pedido ativo, e se esse pedido está em atraso, e falar para o cliente qual é a nova previsão de entrega. A gente consegue, por digitar o CEP, informar qual é a loja mais próxima, sem ele ter que falar com o atendente. E essas mesmas APIs, esses mesmos serviços atendendo o canal telefônico, WhatsApp, chat, todos os canais que a gente tenha disponível. Aí, junto com isso, temos times focados em microserviços, que são core e compartilhados entre cada produto digital. Então, o cadastro de cliente. O cadastro de cliente é um serviço único para a empresa, é um cadastro único, que é usado em qualquer ponto de contato, físico ou digital. Cadastro de produtos, disponibilidade de estoque, integração de pedidos, tudo isso aí forma um ecossistema de serviços para poder suportar, além de times focados em cloud, em DevOps, em agilidade, times focados em qualidade e em business assurance. Então, é monitorar a experiência, monitorar o resultado que a gente está tendo, e equipes de desenvolvimento suportando cross como capítulos, para poder manter os mesmos padrões arquiteturais de várias pessoas que estão desenvolvendo dentro de casa. E aí, com isso, nossa estratégia foi criar pequenos componentes que representam os domínios de negócio da empresa. Então, componentes como o cadastro do cliente, o cadastro do PET, pedidos, logística, voucher, fidelidade, serviços, a carteira da empresa, as campanhas, comunicação. E aí tudo isso está disponível para a equipe de desenvolvimento utilizar e criar suas jornadas dentro de casa. Então, a gente gosta de fazer uma analogia com pecinhas de Lego. Os times criaram N pecinhas de Lego, com uma governança para manter os domínios super robustos, sem muito acoplamento entre eles, mantendo coesão, para poder simplificar o dia a dia das equipes e dar muita agilidade na entrega de valor. E aí, depois de 4 anos desenvolvendo isso, nesse momento a gente tem mais de 370 APIs representando essas diversas pecinhas de Lego. São 53 microserviços, são 53 caixinhas e pecinhas, alguns quebrados em nanoserviços, dependendo do contexto. Então, quando a gente entra dentro do mundo de cliente, não é só o cliente, você tem a preferência do cliente, você tem o dispositivo do cliente, você tem o histórico desse consumidor, você tem endereços do consumidor. Então, você tem N serviços que você pode usar e sem depender diretamente um do outro. São 17 aplicações integradas no ecossistema, passa pelo site, pelo app, passa pelo Adot, passa pelo canal de venda da Zidog, passa pelo canal de venda da Cansei de Ser Gato, entre outros, e chegando a um volume de 10 milhões de requisições de APIs por dia. Ainda é pequeno, perto de outros players, outros cases que a gente tem, mas é um começo. Depois de 4 anos, sair do zero para esse número, eu era cabeludo, mas estamos lá. E aí, a Sensid, ela entra nesse meio como? Ajudando a gente a expor a nossa estratégia digital. Então, hoje é muito fácil, a gente vai conectar com um parceiro novo de vendas, eu tenho um conjunto de APIs, tenho um catálogo, crio uma credencial no nosso gateway, e aí a gente passa o manual, o catálogo para essa equipe de desenvolvimento externo e consegue utilizar o nosso ambiente. Então, a gente entende que a Sensidia, ela começa a ficar entre suportar nossa estratégia de negócio, suportar nossa estratégia de exposição de APIs, e não só a exposição para fora, mas também como a governança interna. Quando você tem um microserviço interno, ele vai chamar o outro para pegar uma informação. Hoje vocês conectam diretamente ou passam por um gateway interno também? E a gente começou a ter uma série de desafios de observabilidade, de governança, liberação de acessos entre esses serviços internos, dentro de casa, não só para fora. E a gente começou também a utilizar o gateway dentro de casa. E a gente tem parceiros externos como iFood, Rappi, agora a Uber, finalizando o desenvolvimento para integrar, o próprio canal de vendas da Zi, integrando estoque com eles, preço, e recebendo os pedidos e usando as lojas da Pets para fazer a última milha de entrega. E aí, como resultado, tem um super app, só uma pesquisa, quem tem um aplicativo da Pets ou usa ou é cliente? Ó, uma galera, boa.
Então, esse aplicativo ele foi lançado meio do ano passado, meio para o final do ano passado, e o objetivo foi conectar mesmo as jornadas do cliente. Não só o aplicativo para venda, mas também serviços de banho e tosa, serviços de veterinário, o blog da companhia, agora conectando também serviços de adestramento, conteúdo. O Clubes, que é o nosso programa de fidelidade, também já nasceu embarcado, em que ele te dá ofertas com base em dados, com base em personalização de jornada. Então, garantindo que o cliente que tem gato e cachorro não receba uma oferta de passarinho, por exemplo, vice-versa. O Clubes ele também tem não só oferta, mas tem desafios. Poxa, compre um desafio, dê um banho em tosa no seu pet na Pets nesse período e receba um valor de cash pets para você usar no ecossistema. Então, a gente consegue fazer esse tipo de jornada e também criar outras mecânicas a partir desse programa. E aí é toda a parte de vitrines e personalização. Então, tudo que você faz no seu aplicativo, se você pegar, comparar com outra pessoa no aplicativo, você vê as ofertas são diferentes. Você navega na home, entra na página de produtos, entra na categoria, tudo vai mudando de acordo com o seu consumo, de como que você utiliza. Você comprou na loja, vai aparecer no aplicativo, nesse histórico de compra também, integrado. E aí eu trouxe um case. Esse case aqui é como a gente está utilizando, conectando os canais de venda da Pets no nosso ecossistema. Então, uma fortaleza da Pets é a estratégia de omnichannel da companhia. Então, mais de 90% dos pedidos que a gente faz no e-commerce, eles não vão para o CD da Pets, eles vão para uma das lojas que atendem o cliente para a gente cumprir a missão de entregar muito rápido, em 1 hora, 2 horas no máximo. E aí, depois que a gente fez a aquisição da Zidog, falou, poxa, por que não conectar a Zidog, que elas têm um canal de vendas chamado Zinal, no ecossistema de lojas da Pets? Então, antes, a Zinal ela tinha 14 pontos de distribuição. E aí, muito rapidamente, em poucos meses, que foi o tempo de integração da Zinal conosco, a gente conseguiu disponibilizar mais de 240 lojas para atender todo o país a Zinal. Então, a gente conseguiu escalar muito rápido. Aí, na sequência, a gente integrou a Zinal ao nosso ecossistema de APIs e de pedidos, de estoque, de preço, e toda a comunicação baseada em eventos. Poxa, mudou o estoque de um item em tal loja, determinada loja, a gente propaga esse evento para todos os canais de vendas. Então, a gente começa a olhar muito para a estratégia de eventos também. Então, na sequência, a gente conseguiu conectar a iFood, a Rappi já estava conectado, e aí atendendo N canais de vendas. Na mesma estratégia, a gente está conectando agora a Uber, que era a Corner Shop, e qualquer outro player que queira se conectar conosco também consegue. E aí o desafio mais recente que a gente está fazendo é conectar o modelo B2B de vendas, abastecer pet shops menores ou pet shops que são clientes da Zidog, que vendem os acessórios, vendem os tapetes higiênicos no nosso ecossistema. Então, a gente vai passar ainda esse ano a receber os pedidos de API para um canal, um portal de vendas B2B, e aí processar esse pedido e entregar esse pedido, seja pelo CD, dependendo do volume, ou até para uma loja da Pets. E aí, depois disso tudo, a gente teve alguns resultados que ajudou bastante a companhia. A gente tem mais de 90% das vendas digitais indo para uma loja da Pets. Isso agiliza muito nossa operação, gera um nível de satisfação do cliente tremendo, por entregar muito rápido mesmo. Então, hoje a gente consegue gerar entregas de 45 minutos, 1 hora, dependendo da localidade, do fluxo de pedidos. A gente tem um alto nível de serviço. Então, de tudo que cai na loja, nem tudo o cliente ele pede para entregar, fazer uma entrega expressa, que é essa de 1 hora. Mas tudo que a gente recebe na loja, a gente consegue despachar hoje em menos de um dia útil. Então, 95% das nossas vendas chega na casa do cliente em menos de um dia útil. Então, para quem é cliente, se não tiver com tanta pressa, pode comprar na entrega econômica, que chega rápido também. O time de dados, junto com todo esse ecossistema de dados, informações, o time de dados consegue agora gerar uma previsão de faturamento com muita curiosidade, tendo esses dados em tempo real. Então, a gente consegue saber quantos pedidos estão entrando, quantos estão realmente efetivando, que o cliente pagou, quantos desses a gente entregou no prazo, não entregou no prazo, como que está a venda de cada uma das lojas, e aí gerar uma previsão atualizada diariamente. Então, é interessante receber essa visão.
estava prevendo faturar X, de acordo com a venda de um dia para o outro, a previsão mudou para mais ou para menos. Previsão de demanda também do CD para distribuir para as lojas. Como a gente processa em tempo real todos os eventos de venda, no físico e no digital, a gente consegue saber o quanto está vendendo. Então, passou uma compra, você pegou na gôndola, passou no PDV, gerou essa compra, o PDV já sincroniza com o RP já gera um evento de mudança de estoque, já muda para todo o ecossistema, para todos os canais conectados a esse evento. E aí a gente consegue também, junto com a estrutura de logística, saber, poxa, eu tenho que disparar então um produto hoje para aquela loja, mandar um caminhão para outra loja. Ou determinada loja não está vendendo, vamos movimentar de uma loja para outra para cobrir a demanda. E é isso tudo para atender mais de 2 milhões, quase 3 milhões de clientes no nosso Omnichannel. Bom, e é isso, pessoal. Obrigado. Queria compartilhar esse case. Que sucesso, hein? Opa! Fernando, antes de começar a falar aqui, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui, por encerrar esse palco com chave de ouro. Eu esqueci meu celular, porque tem um monte de perguntas aqui. Opa, vamos lá. Bora lá. Tem muitas mesmo, a gente vai ter que fazer uma escolha difícil aqui. Ó, como foi rapidinho, tem tempo, hein? É, né? E tem uma bem votada aqui, ó. Sou grande fã da Pets. Gostaria de saber se a Pets utiliza algum padrão de interface para criar suas APIs. A gente usa padrões RESTful. O time de arquitetura definiu padrões também de contrato. Então, tudo a gente tem um padrão interno, tudo em inglês. Quem sabe um dia a gente vira uma empresa internacional, então já vai ficar pronto. Também é uma unicanalidade. Tudo tem que voltar, tudo é RESTful. Todos os contratos, as respostas, têm um padrão bem definido de resposta HTTP, então deu 200. E aí a gente fala muito com os desenvolvedores. Eu não encontrei o registro, é 204 ou 404? Então a gente passou por essas discussões, inclusive. Então a gente tenta manter esse padrão, todo microserviço novo passa por uma avaliação do time de arquitetura e as squads têm muita autonomia para poder criar suas APIs, mas sempre com alinhamento com a arquitetura. Boa. E como será a integração com a Cobase? Já começaram a discutir? Opa, ótima pergunta. Todo mundo me pergunta isso, pessoal. A gente anunciou o noivado, vamos dizer assim, há mais ou menos 1 mês e meio, 2. Ainda está numa fase de diligência para entender quais são as sinergias do negócio. Poxa, a Pets tem uma estrutura omnichannel que funciona de determinada maneira. Como que é a da Cobase? Quais são as fortalezas de cada uma das marcas para a gente poder tirar o melhor dessa fusão? É um trabalho que deve durar alguns meses ainda e, em paralelo a isso, vai começar um processo do CAD para análise e liberar essa fusão. Mas efetivar a fusão mesmo, a gente está falando de daqui a 1 ano para frente. Então, tem bastante coisa para rolar até lá. E, enquanto isso, a gente segue com cada empresa segue com a sua estratégia. Legal. Tem mais umas aqui, ó. O que a Pets tem feito com inteligência artificial? Muito bom. O time de dados trabalhou inteligência artificial para predição de faturamento e distribuição logística. Isso foi um trabalho feito ao longo desses anos e já roda hoje para poder definir a remessa de produtos do CD para cada uma das lojas. Para voltado ao consumidor, a gente está fazendo algumas POCs. A POC que mais fez sentido para a gente foi melhorar a busca, o prompt de busca do search do cliente. Por exemplo, se você colocar ração para os rins, a gente começou a perceber que não era muito bom o resultado. Ração para os rins, então é o que o cliente vai procurar. Poxa, falaram para mim comprar uma ração renal para o meu pet. Ração renal talvez apareça, ração para os rins não era bom o resulte. E a gente começou a falar, por que não enriquecer a busca do cliente? Então vamos usar o que a gente já tem. A gente pode pegar o prompt do cliente, enriquecer com uma forma diferente de buscar isso. Eu pego uma resposta da OpenAI para como poderia ser essa busca baseado em todo o nosso catálogo, e aí eu respondo com uma vitrine complementar por cliente. Nossa IA está recomendando esses produtos. E a gente vai começar um processo. A gente fez essa POC, a gente viu que o resultado era muito melhor do que a nossa busca, usando Elasticsearch. E aí a gente vai começar agora o trabalho de desenvolver e colocar essa vitrine no ar, no aplicativo e no site, e ver o quanto converte. Então, testar isso.
Ah, deu certo? Show, a gente começa a escalar e, quem sabe, trocar, inclusive, todo o resultado de busca. Então, deu certo, a gente tira a vitrine, desativa o recurso e refaz o projeto e vê o que faz sentido. Boa, tem mais duas aqui. Poderia explicar novamente qual a estratégia adotada para APIs internas? Existe um gateway apenas para esse contexto ou elas também passam pela Sensidia? São duas perguntas bem parecidas aqui, então eu vou fazer um merge. Perfeito. Até então, a gente passava pela Sensidia, tudo. Sensidia gateway externo. Então, a Sensidia roda na nuvem da Sensidia, Amazon, SaaS. E aí você tinha um microserviço interno puxando informação de outro microserviço internamente. E aí era um negócio meio... não fazia sentido para a gente. Por que eu vou fazer um microserviço, meu tráfego sair, ir na Sensidia, lá fora, e voltar aqui para dentro? E aí, final do ano passado, a gente começou uma discussão muito calorosa com a Sensidia em, cara, eu preciso rodar um gateway interno também. E aí a gente começa esse projeto agora com a Sensidia para rodar instâncias internas do API Gateway, usando o mesmo console de administração das APIs para a governança delas. Então, a gente quer que todo o tráfego interno passe pelo gateway interno, o que vem externo passa pelo externo, como já é, e segue. Espero que no próximo Apix a gente traga esse case para vocês. A última, que não é uma pergunta, é um comentário, e até eu dei like aqui, porque eu também estou interessada. Queremos cupons da Pets. Como é que faz? Muito bom, gente. Uma maneira é, pega o aplicativo, tem lá no rodapé dele, tem um botão Clubs, você consegue ativar ofertas, consegue ativar os desafios, esses desafios vão te dar cash pets. Então, uma da parte dos desafios é compre X reais e ganhe 10% desse valor em cash pets. E a gente vai calibrando isso de acordo com o seu histórico de compras. Então, Fernando, você entra lá, você já é cliente, você vê lá, tem um desafio assim, compre R$200 e ganhe 10% de retorno para você usar. E aí, é só ativar esse desafio e fazer suas compras. Seja no site, na loja, vai contar. Maravilha. Fernando, obrigada mais uma vez. Obrigado. Uma salva de aplausos para essa pessoa incrível.